Ensino Fundamental 1, a matéria História, e o assunto que a gente vai estudar hoje é a imigração. Com o crescimento da produção do café no Brasil, os cafeicultores necessitaram de mais de mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro fez uma campanha nos países europeus com promessa de trabalho, de terras e oportunidade de enriquecimento, incentivando a vinda de imigrantes aqui para o Brasil. Estima-se que entre 1981 e 1900, o Brasil tenha sido recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. As principais capitanias com fixação de imigrantes europeus no século XIX, muitos imigrantes chegaram ao Brasil no século XIX, no início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países. Vieram da Itália, da Espanha, de Portugal e da Alemanha. Os principais países foram esses: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região do Sul. Pois o governo do Sul estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região Sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Então, os que tinham condições ficavam no Sul, E os que não tinham, eles iam para São Paulo trabalhar nas fazendas de café. Os italianos, como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos eles vieram para o Brasil na esperança de melhorar a sua situação, a sua vida. Os imigrantes pegavam tudo que precisava nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. O acerto era feito na época da colheita, Eles pegavam e quando terminavam a colheita, eles pagavam aos patrões. Os portugueses e os espanhóis, a maioria deles, foram morar nas cidades. Os portugueses, como eram ricos, mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalhavam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciado pelo clima, porque o clima do sul ele é mais frio, Ele não é tão intenso como aqui no Nordeste, que as temperaturas são muito altas. Então eles procuraram ir mais para o sul por causa do clima. Eles se dedicaram às atividades da agricultura e da pecuária. Na agricultura predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. E na pecuária explorava-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. Outros imigrantes também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Foram os turcos, os sírio-libaneses, os judeus, os holandeses, os ucranianos, os suíços e muitos outros. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio
pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Então, esses outros imigrantes, eles tinham um comércio, eles trabalhavam no comércio, né, no Brasil. Estados onde os tucos e os sírios-libanês se fixaram no início do século XIX foi o Amazonas, foi também o Rio de Janeiro. Esses outros imigrantes também se fixaram no Amazonas, no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo e Santa Catarina. Uma observação aqui que eu vou falar com vocês, que eu espero que vocês gostem. A imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoa em um país. Um é escrito com I e o outro é escrito com E. Imigração, emigração. Imigração é a entrada de estrangeiro em um país, com I. E com E, emigração, é a saída de pessoas do seu país. Então, imigração é a entrada de outras pessoas aqui no nosso país. E emigração é a saída de pessoas aqui do nosso país para outro país. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje. Fique com Deus. Até a próxima aula. Beijos.